Glória a Deus, graça e paz, igreja linda do avivamento, amém? Amém. Glória a Deus, que saudade dos irmãos. Deus um recesso aí por esse período, mas eu vou usar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, amém? Glória a Deus, nós vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor nesse momento, incline a sua cabeça. Eu gostaria de convidar todas as crianças para estar aqui à frente, aqui no lugar reservado para todas as crianças. Muito bem. Todos estão aqui com suas Bíblias, estão de parabéns, glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Obrigada, Senhor, porque nós dormimos, nós acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, pela alegria de estarmos na tua casa, de estarmos, Senhor, unidos como igreja, como corpo de Cristo, como sede de avivamento, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, fale conosco. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor transforme a nossa mente segundo a lavagem da tua palavra, segundo os princípios que o Senhor, Pai, libera sobre nós através da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida, do dia de hoje. Te pedimos a tua bênção para tudo que devemos compartilhar, ser, viver, Senhor, no dia de hoje. Te pedimos a tua bênção sobre as nossas famílias, nossos filhos espirituais, nossos filhos biológicos, Senhor. Que hoje seja dia de salvação, de renovo, de direção, de renovação de esperança, Deus de cura, de libertação, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não fala Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias um livro escrito pelo Espírito Santo através do testemunho dos Atos dos Apóstolos. Amém? Esse livro de Atos é exatamente isso. É o registro do que eles faziam. É o registro daquilo que eles faziam. E aí nós vamos, hoje meditar um pouco também, né? Nós temos a oportunidade de refletir também sobre os nossos atos. O que é o Espírito Santo? Eu quero louvar o Senhor pela vida desse jovem lindo, esse servo do Deus Altíssimo, Rafael, que está conosco nesta manhã, que veio adorar o Senhor neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu presente, o seu futuro, a sua família, a sua parentela. Que o Senhor o alcance de forma poderosa e extraordinária neste ano, continue te usando, em nome de Jesus. Amém. E nós, é uma oportunidade, irmãos, para nós refletirmos um pouco sobre quais são os nossos atos que o Espírito Santo está escrevendo. O que nós estamos realizando, fazendo, pensando, de forma que o Espírito Santo pode escrever como testemunho da sua vida? Aleluia! Né? Então aqui é uma breve reflexão, mas nós vamos meditar em Atos 4, do 32 ao 37, que diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Diga, abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o preço ou o valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, e levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Poder sentar, dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esta passagem é apenas, um dos movimentos do Espírito Santo através da Igreja de Cristo. Essa igreja primitiva é o modelo perfeito da igreja que Deus estabeleceu na terra, que Cristo levantou e estabeleceu, sendo Ele o principal fundamento. Diga: Jesus é o principal e único fundamento. Ele mesmo estabeleceu a igreja dele sobre o fundamento da sua vida, da sua pessoa e da sua palavra. E isso é inegociável, isso é princípio. Isso é princípio. Então, nós vemos aqui o que a igreja primitiva, como ela se deixava ser usada, como o Espírito Santo movia naquele lugar, se movia naquele lugar. Essa palavra que nós vamos compartilhar hoje, ela foi compartilhada pelo apóstolo René Terranova, nosso apóstolo, a cobertura do Brasil e das Nações, e no congresso que aconteceu essa semana de consolidação. E o que é consolidação? O que é consolidar? É tornar sólido. Tornar sólido o quê? A nossa fé em Cristo Jesus. É tornar sólido, é tornar estável, é fortalecer. Então, quando nós nos ajuntamos como igreja, no corpo de Cristo, nós estamos o quê? Consolidando a nossa fé. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos o quê? Consolidando a nossa fé. Quando nós estamos atendendo às necessidades, não somente do reino, dentro da casa do Senhor, mas principalmente fora da casa do Senhor, nós estamos vivendo experiências para a consolidação de fé, para crescimento da nossa fé. E por que consolidar? Porque nos tornar cada vez mais firmes, porque é necessário. E aí nós vimos quando Jesus ele fala assim: aquele que quer vir após mim. E aí a gente vê o quê? Vir após mim é o quê? Um caminhar junto. Vir após mim é se submeter para ser discípulo dele. E aí ele imprime condições. E o discipulado de Jesus, o caminhar de Jesus, a conversão em Cristo Jesus, ela está balizada, está firmada em princípios, em orientações estabelecidas pelo próprio Jesus. Então ele fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Então aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele precisa ter isso em mente. E o discipulado na pessoa de Cristo, para ser discípulo de Jesus, para evidenciar que é discípulo de Jesus, ele precisa corresponder a esses três pré-requisitos. Será que eu estou seguindo a Jesus? Eu sou discípulo de Jesus? Então, será que a cada dia eu estou negando a mim mesmo? Será que a cada dia eu estou tomando sobre mim a minha cruz? Não é a cruz do outro, é a minha cruz. E será que eu estou seguindo verdadeiramente a Jesus? Então, quando somos crentes em Cristo Jesus, nascidos de novo, somos uma nova criatura
Jesus, nós precisamos nos questionar todos os dias sobre isso. E consolidar é verificar como está a medida da nossa fé, como está a base da nossa crença, do que temos recebido. E a Bíblia fala aqui que nesse modelo da igreja que Cristo estabeleceu, era o coração e a alma da multidão que se criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Queridos, a Bíblia está falando aqui sobre a unidade em ter um só coração e uma só alma. Coração, alma, ele fala sobre mente, sobre entendimento, sobre intenção, sobre propósito. E a alma fala sobre força, sobre as emoções, sobre a decisão, a disponibilidade em fazer o que é certo, fazer o que está sendo ensinado, fazer, realizar aquilo que é necessário fazer. Não porque nós queremos, mas porque o Senhor assim quer. E é algo fundamental para que seja vivido. Porque, irmãos, o reino de Deus tem sedes de avivamento, que são os arraiais, onde se reúnem, não é? Hoje, comumente falando, seriam as congregações. Mas a igreja é uma só. Mas precisamos entender que quem é você? Quem somos nós individualmente? E quantos dizem, a igreja sou eu, a igreja não é você. Nós já aprendemos isso. A igreja não é você. Você é membro do corpo de Cristo. A igreja é a sede do avivamento. A igreja é o corpo de Cristo. E nesse corpo você pode ser a orelha, você pode ser os olhos, você pode ser aquilo que Deus estabeleceu para você. O mais importante é saber da sua importância como integrante desse corpo, cuja a cabeça é Jesus, é Cristo. Não existe ninguém maior na igreja do que Cristo. Ele é o cabeça, ele é o mais importante. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Ele é o Senhor da igreja. E todos nós, como igreja, formando a igreja, né, o corpo, temos o seu valor, como foi estabelecido por Jesus. E ele disse: eu vou para o Pai. E ele falou que não nos deixaria órfãos, e que nos daria poder. Né? E veio o Espírito Santo que estava também com o Pai e passou a habitar em nós. E é esse Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, que atuou na vida dos apóstolos, que está dentro de mim, de você. E que o Senhor quer nos mover no mesmo poder. No mesmo poder, irmãos. Então, eles estavam unidos. E a igreja de Cristo precisa estar unida. Nós precisamos ter um só pensamento. Nós precisamos ter um só propósito. Qual é o único pensamento, pastora? O pensamento da palavra de Deus. Dos princípios da palavra de Deus. Inegociáveis. E um só coração, uma só motivação, uma só decisão para realizar o que o Espírito Santo quer que seja realizado. Em nós e através de nós. E todas as coisas que foram realizadas através, primeiramente dos apóstolos e depois da igreja, de todos aqueles que iam sendo acrescentados. Porque, irmãos, a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que quem acrescenta é o Senhor. E acrescentava o Senhor aqueles que haveriam de ser salvos. É o trabalhar do Espírito Santo. Mas isso não exima a igreja de fazer o seu papel. O papel da igreja é o ir e fazer discípulo. O papel do Espírito Santo é
da justiça e do juízo. Glória a Deus. Então, eles criam. Então, era um só coração e alma da multidão dos que criam. Da multidão que estavam ali debaixo daquela cobertura. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuir era sua própria, mas todas as coisas fizeram com eles não haviam necessitados naquela igreja. E eu creio que no nosso ministério também não existe nenhum necessitado. Porque a Bíblia diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades uns para com os outros, amém? Para que a própria igreja supra essa necessidade. Amém? E quando, se você estiver em algum nível de necessidade, compartilhe. Porque um pode não conseguir, mas a igreja consegue. Porque a igreja é do Senhor. E é responsabilidade da igreja suprir a necessidade do corpo, do seu próprio corpo, e se manter viva. Amém? É princípio da palavra do Senhor. Amém? Então, ninguém se preocupava com o que era seu, disponibilizava tudo para o reino. Mas não era de forma para agradar o outro simplesmente, não, é porque a necessidade era apresentada e a necessidade era suprida. Mas não havia apego. Por quê? Porque a alegria em servir, a alegria em fazer parte do reino era tão grande que tudo que era, e que tudo que eles eram, tudo que eles tinham era do Senhor. E aí se estabelece uma grande diferença que às vezes nós precisamos refletir. A diferença é em ser salvo, em ter Jesus como seu Senhor, em ter Jesus como seu Salvador, e ter Jesus como seu Senhor. Existem crentes que têm Jesus como Salvador, mas não o têm como Senhor. Porque a partir do momento em que Jesus é o Senhor, ele não tem mais vontade, não é mais a sua vontade. É a vontade do Senhor, não são mais as suas coisas, são as coisas do Senhor. E nós precisamos entender isso, que tudo que somos, tudo que temos, é do Senhor, é para o Senhor. Ele chegará o tempo, e a igreja é do Senhor, que nós não estaremos mais aqui. E aí com Jesus naquela, compartilhando aquela passagem, diz que aquele homem ajuntou tantas coisas, e ele chegou e perguntou: louco, o que você tem? Para quem serve? Não é que Jesus não quer que prosperemos financeiramente e também todas as outras áreas da nossa vida, não é isso. Porque ele mesmo falou que se nós obedecermos a ele, ouvirmos e obedecermos, nós comeremos sim o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus, a igreja está ligada. Nós comeremos o melhor dessa terra. Mas é para comer e suprir nessa terra, porque para onde vamos é um local muito mais excelente. É uma presença muito mais excelente, queridos. Então, tudo que somos e temos é para ser investido agora. Com sabedoria, com poder, com graça, mas com generosidade. Com generosidade. E por isso é um princípio. Quando Deus estabelece níveis de posses financeiras, é para que entendam que existem outros que necessitam ser ajudados. Isso aqui é extraordinário. A Bíblia diz que aqueles que tinham disponibilizavam as coisas. Aqueles que tinham, com os que tinham menos, mas não me passavam mal. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, quando nós testemunhamos daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, nós entramos no nível de abundante graça. Abundante graça. Uma graça transbordante, uma graça que preenche o nosso ser. Que independente do que passamos na vida, nós sentimos uma paz, um conforto, uma alegria, uma graça que inunda o nosso ser, de forma que nós nem
É algo que só Deus faz em nossas vidas. Ninguém tem o poder, ninguém, nenhuma situação, nem condição financeira, nem estudos, nada disso pode preencher e nos dar um conforto sobrenatural como vivemos a graça do Senhor. Por isso que Paulo, naquela grande experiência que ele dizia, que ele testemunhou e declarou que todos os dias havia um emissário de Satanás que o esbofeteava. E ele pediu por 3 vezes assim, para que o tirasse daquela situação, para que o livrasse daquela situação. E Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em outras palavras, ele estava dizendo: Paulo, eu quero que você entenda que a minha graça vai te bastar. Que ninguém, nem nenhuma situação confortável vai ser maior do que eu posso me oferecer. A minha presença, ela é suficiente para você vencer a qualquer situação na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, os apóstolos estavam testemunho. Você precisa testemunhar desse Jesus. De um Jesus vivo, não é um Jesus que muitas das vezes estão sendo apresentados. Não é um Jesus misturado, é um Jesus santo, é um Jesus vivo, é um Jesus poderoso, é um Jesus com evidências de transformação de caráter. Transformação de caráter. Transformação de caráter. E foi muito interessante quando o apóstolo falou sobre isso, irmão. Sabe por quê? Porque ele é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil. E ele falou, a apóstola Maria também ministrou sobre isso, falou que quantidade ela impacta. Ter uma igreja grande verdadeiramente traz impacto. Mas Jesus está preocupado com uma igreja que é transformada e que transforma vidas. Não adianta ter números se não tiver caráter, se não andar em santidade, se não andar em novidade de vida, se não tiver uma vida transformada, para que as pessoas vejam Jesus na sua vida e queiram andar com Jesus por causa do testemunho que você demonstra que você está. Glória a Deus, glória a Jesus. Não havia coisa que eles necessitavam, porque todos os que possuíam herdades, casas, vivendas, traziam algum preço, né? E colocavam, depositavam aos pés dos apóstolos, confiavam, entregavam para a administração dos apóstolos por causa do sustento da obra e do suprimento da necessidade do povo. Convocação é solidificar a fé. E nós precisamos entender que a igreja, ela é chamada ao crescimento. Ela é chamada ao crescimento. E nessa manhã nós precisamos refletir que qualidade de igreja hoje precisa. Não é questão de número, é questão de santidade, de caráter, de transformação, de inspiração, de instigação, do nível de qualidade de sal que você tem sido, que ao chegar perto das pessoas você estimula a sede pela água da vida. Porque você já percebeu que até no picolé que é doce existe sal. E aí você termina de chupar o picolé, você quer o quê? Outro picolé. E né, segundo, terceiro, se deixar, vão quantos picolés aí? Porque existe uma quantidade de sal. E quando
Jesus falou sobre o sal, também falou sobre essa qualidade e característica do sal, de fomentar sede naquele, né? Na pessoa, em outra pessoa e em si mesmo. Pois nós precisamos entender que Jesus é a água da vida. E todos os dias precisamos beber dessa água através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. Que quando Deus estabeleceu esse princípio desde o Éden, crescei e multiplicai e povoai toda a terra. Toda a terra é território. Você precisa crescer como pessoa, como homem, como mulher, como pai, como jovem, como criança. Você precisa crescer em todas as áreas da sua vida. Você precisa, além de crescer, você precisa ensinar o que você está aprendendo. Crescer e multiplicar. Cresça em Cristo Jesus e multiplique Jesus nas vidas de você, no território que você está. Por isso que é necessário você não se conformar com a cadeira vazia que está ao seu lado. Porque uma cadeira preenchida no templo, na igreja, teoricamente, é menos um lugar no inferno que é ocupado no inferno. Mas todos que estão dentro da igreja serão salvos? Não. A Bíblia diz que na igreja, mesmo sendo de Cristo, haverá sempre joio e haverá sempre trigo, mas Deus vai dar a oportunidade até o último momento. Nós vamos escolher se teremos joio, nós vamos escolher se teremos trigo. Escolhei, pois, vós a quem servais. E aí nós dizemos, porém primeiro eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E o Senhor nos amplia, não somente nós, mas nós, a nossa casa, a nossa parentela, nós, a nossa casa e o nosso bairro, nós, a nossa casa, a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, serviremos ao Senhor. Amém? Mas para isso nós precisamos ter a essência de Jesus, que é a essência de crescimento, de santidade, obedecer o seu ídolo. Então, da multidão dos que criam, era um só coração. Você crê? Você crê em Jesus? Então, precisa haver um só coração, uma só intenção, uma só direção, um trabalho, né, consistente, persistente, para avançarmos, para crescermos e multiplicarmos. Precisamos cumprir a ordem de Jesus. É uma ordem, não é se você quiser, não é se eu quiser, é ide. É ide, fazer discípulos. Ide. Então é você se preparar, se determinar e ir fazer discípulos. É uma ordenança. Como o Espírito Santo ele vai te dar orientação, seus líderes podem te dar orientação. Vocês já são treinados há anos para isso. O poder do Espírito Santo já está em vocês. Basta apenas você ir. Brevemente estaremos compartilhando o líder de evangelismo no ministério para atuar este ano também com toda a igreja. Nós já temos campo missionário, nós já fazemos trabalho com adolescentes e crianças. E Deus tem ampliado, irmãos, o nosso território de alcance. Nós temos ido. O Senhor tem ampliado, tem aberto portas para o nosso ministério, para ganhar crianças e adolescentes para Ele. Amém? Então você precisa estar envolvido nisso. Você precisa entender que você faz parte disso, porque você tem um íntimo do Senhor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus.
Então nós precisamos entender isso. O chamado da igreja é conquista de vidas. O maior patrimônio da igreja não é o tamanho do templo, nem o número de pessoas. É o que será apresentado naquele grande dia, irmãos. É o maior patrimônio, não é? Claro, a igreja comportada é necessária, é gostoso, é bom, né? E o Senhor não se agrada porque é a casa dele. Mas nós precisamos lutar por este, né? Conquistar esse patrimônio que ele é eterno, vidas para Jesus. Vidas para Jesus. Então a igreja cresce quando você vive e apresenta um Jesus que você já teve a experiência. Não adianta você falar da experiência do seu irmão. É louvável? É. Edifica. Mas é tão bom quando você tem a sua experiência com Jesus. E você pode falar, eu vivi essa experiência com Jesus. Jesus, eu estava passando uma situação assim. E eu orei ao Senhor, Deus te abençoe. E eu orei ao Senhor e Ele entrou com providência. Deus me deu orientação assim, eu fiz assim, e o Senhor me deu vitória. Então você precisa apresentar um Jesus que você tem experiência na sua vida. Amém? Para respaldar mais ainda o seu testemunho. A igreja cresce quando ela se dedica à palavra de Deus, a conhecer mais Jesus, a ter intimidade com Jesus, a estar se relacionando com o Pai e quando ela é movida na unção do Espírito Santo. Diga, eu decido ser movido pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você cresce a partir daí. Eu gostaria muito que todos vocês estivessem registrando isso no caderno de vocês, para depois vocês meditarem isso, nessa palavra. E para mim iluminar, né, irmãos, como nós somos. Por que Deus, né, chama a igreja, chama Israel, né, e fala conosco como ovelhas? Porque nós temos a capacidade de ruminar. O que é a capacidade de ruminar? O que é que dizer, né? Nós temos a capacidade de ruminar, não. A ovelha, ela rumina. Ela é ruminante. Ela tem a capacidade de se alimentar. Depois ela faz um pouco meio, nós não chamamos, mas assim, ela regurgita, né? Para voltar a mastigar, para que ela seja triturada, os nutrientes devidamente para depois engolir definitivamente. E nós precisamos entender, como ovelha, nós precisamos ruminar essa vida. Ler, meditar, estudar, deixar ser confrontado para transformações e mudanças. Amém? Glória a Deus. Então a igreja cresce quando você vive e apresenta esse Jesus. O Jesus verdadeiro que você tem experiência. Uma igreja numerosa, ela gera impacto, como eu havia falado, mas verdadeiramente ela precisa ser tratada para provocar mudanças. Diga, eu preciso ser tratado. E aí, quando você começa a passar por determinadas situações, você precisa entender e crer. Porque você diz assim, mas Deus é comigo. Você fala, Deus é comigo, Jesus está comigo, na verdade. Mas quando vem a provação, quando vem o fogo, quando vem a água, quando vem a prensa, quando vem a lapidação, eu quero te dizer que Jesus está com você, inclusive e principalmente nesse momento. Porque para se extrair o verdadeiro óleo, o primeiro óleo, a prensa, ela tem que ir até o último nível. E Deus ele quer extrair, não para mostrar para ele, mas para mostrar para nós mesmos, o nível da nossa transformação em Cristo Jesus. Exatamente quando nós passamos pela, pelas águas, pelo fogo.
ali é, mais uma vez, a oportunidade de você crer mesmo que Jesus está com você. Que Jesus está com você. Então nós estamos, queridos, crescendo. Mas que nível de crescimento? Um crescimento que primeiro precisa ser interno. Precisa ser interno, crescimento, entendimento, maturidade cristã, maturidade de experiência e dependência do Espírito Santo, que ela é evidenciada onde? Quando eu oro na minha casa? Não. É na convivência, no relacionamento na igreja e fora da igreja. É quando nós temos que deixar que o Espírito Santo evidencie aquele fruto que ele quer gerar. E é por isso que às vezes, não é? Que todos nós passamos, já passamos, estamos passando, passaremos, irmãos, por níveis de relacionamento com irmãos no corpo de Cristo. E aí nós precisamos aprender a suportar temperamentos, não é? E dar suporte também, um acolhimento para ajudar a outra a passar algum nível de luta. Mas como somos tratados, lapidados, passados pelo fogo, pela água, pela prensa, se nós não queremos nos expor a esse nível de relacionamento, de aproximação para sermos mudados, transformados, para que Jesus possa falar para você, olha, está vendo o mundo. E todos nós precisamos, irmãos, nos expor e permitir passar por algumas experiências, porque são nessas circunstâncias que nós entraremos para nós mesmos como nós estamos. É fácil nós conviver com pessoas de fácil temperamento ou fácil, seja, comportamento. É fácil. Mas Jesus, ele não nos ensina assim. Ele nos ensina a fazer exatamente o oposto. Exatamente o oposto. E às vezes, como eu mesmo já falei com Deus, né, na situação que eu passei, eu falei, Senhor, né? Porque ali eu creio que eu fui aprovada naquele, né? Porque eu segurei o meu temperamento, né? Eu segurei, mas eu saio assim daqui da igreja e falo, Senhor, por quê? O que está vindo aí pela frente? Porque para eu passar por isso, o Senhor está me preparando para algo maior. Então, nosso entendimento é esse, irmãos. Não é? É esse. Se a gente está passando por isso, vem outra coisa, são níveis, né? São níveis que a gente vai galgando. E eu saio daqui confrontada, meu temperamento na cruz, minha alma na cruz, por amor a mim, não, por amor a Jesus. Por amor a Jesus, irmãos. Né? Então, nós precisamos, o nosso respeito primeiro tem que ser eterno. Deixar Deus tratar a gente. Mas isso precisa ser externalizado. Precisa ser externalizado. E vai ser externalizado o nosso crescimento hoje, na convivência, em casa, na parentela, na igreja, fora da igreja, não é? Então, todo aquele que passa pela água, pelo fogo, pela prensa, para ser lapidado, tem o propósito de Deus de ser aprovado. Tentação é dada pelo diabo. E o diabo só tenta na área que percebeu que você é vulnerável. Agora, provação é para você ser aprovado. É para você ser aprovado. Deus está com você, lhe fortalecendo, porque Ele já vê você em Cristo Jesus sendo aprovado, passando por aquela prova. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos lembrar
que apesar de tudo que a igreja, o corpo de Cristo na face da terra está passando, de todo escárnio, de toda a perseguição que já estamos vivendo. Estou falando aqui alguma coisa que ninguém saiba, que a igreja está perseguida, já está começando. Tem alguém desavisado sobre isso? Não, é? Então, glória a Deus. Para entender o tempo em que você está. E o Apocalipse, tão comentado agora nos últimos dias, né? Quando Deus permitiu que o Apocalipse fosse escrito, queridos, não foi para gerar pavor, foi para prevenir a igreja. Foi para prevenir a igreja estar preparada e entender todos os tempos, para ela estar preparada, né? Então, o cuidado de Deus com a igreja dele sempre. E ele mesmo fala, né? E ele tem o cuidado de falar dos seus profetas, anunciar os seus profetas antes até. Ele poderia muito bem não dizer, porque ele é Deus, mas mesmo assim ele é ouvido através dos profetas. Então, nós, a igreja de Cristo já está, né, no início da perseguição, mas existe uma palavra que foi estabelecida pelo Senhor Jesus, o fundador, né, da sua própria noiva. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por isso que é necessário, irmãos, nos mantermos como igreja unidos, perseverantes, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Salve o Senhor. Aleluia.